Hoje nós estamos fazendo a sequência do nosso estudo sobre as doutrinas, as sã doutrinas ou as doutrinas da graça. O que é isto? Deus não pode ser apanhado de calças curtas. Deus não tem nenhum acidente de acontecimento que o tenha deixado desconfortável. Ele nos predestinou, Ele nos elegeu, Ele nos chamou, Ele nos justificou, Ele nos regenerou e Ele nos deu a vida dEle para que nós pudéssemos nos arrepender. Você viu que nós partimos lá da predestinação, a eleição, o chamado, a justificação, a regeneração e, uma vez regenerados, porque borboleta só voa, lagarta só voa porque vira borboleta. E nós só nos arrependemos porque fomos vivificados por Cristo. É a vida de Cristo que nos dá a condição de nos arrepender de nós mesmos. Aquele livro que foi anunciado aqui, é O Crime da Letra, é a história de Jó. E Jó era um homem justo. E o problema da justiça própria é o pior problema para um ser humano. É mais fácil a salvação de uma prostituta do que de um fariseu. Foi o que Jesus disse. Porque o fariseu se agarra no que ele faz. E aquela prostituta não tem no que se agarrar e crê com mais facilidade do que o justão. A justiça própria é um grande problema. É mais fácil salvar o pior dos pecadores do que o pecador religioso que se acha merecedor de sua salvação. E agora nós vimos o arrependimento como um dom da graça de Deus e hoje nós estamos tratando da fé. A fé também como dom, como presente. Eu já lhes contei N vezes, contar-lhes-ei mais uma, que a minha filha, quando tinha uma certa idade, uns 7, 8 anos, ela queria me dar uma camisa no Dia dos Pais, mas ela não tinha dinheiro para me dar. Então, ela sugeriu que ela gostaria muito de me dar um presente, mas ela não tinha dinheiro. Eu abri a carteira, entreguei para ela e com a sabedoria tremenda de quem leva vantagem, ela pegou a maior nota. Sabia que com aquela maior nota ela podia fazer alguma coisa. E ela saiu com a mãe e comprou uma camisa para me dar de presente. Então, o presente que ela me deu, fui eu que dei para ela. Então, a fé que nós cremos em Deus é que Ele nos dá. Hoje nós estávamos falando com este grupo que estava testemunhando aqui da sua fé, que nós só podemos ver o sol porque o sol nos dá a luz dele para vê-lo. O sol nos dá a luz para poder vê-lo. E a palavra de Deus nos dá a fé para poder crer. Que a fé é um dom da graça de Deus. Então nós vamos ler aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1, na nova versão transformadora, que diz: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção das coisas que não vemos. Nós temos dois níveis. O nível da tridimensionalidade, comprimento, altura e largura. Aquilo que nós conhecemos na física. É o mundo que nós conhecemos. São 3 dimensões e tudo que está aqui na nossa cabeça passou por nossos sentidos e a realidade que nós vemos aqui e agora.
Mas nós temos um outro mundo. Quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª dimensão. Hoje a ciência já trabalha com 500 dimensões. Eu nem posso imaginar isso mais do ponto de vista de equações exponenciais da matemática, mas eu não tenho nem noção do que significa quarta dimensão, quanto mais 500 dimensões. Porém, no mundo da fé, a gente entra vendo as coisas espirituais. O mundo físico tem 3 dimensões e não precisamos de fé para contatar com as suas realidades. A ciência comprova os fenômenos físicos e dá aplicabilidade aos fatos, mas nada tem a dizer daquilo que é espiritual. Só a fé vê o que é transcendente. Assim, em Hebreus 11, versículo 6, nós lemos: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que a fé aparece? Ela aparece pela palavra. O Watchman conta a história de um professor que foi colega dele lá na China. Depois ele foi para os Estados Unidos, fez curso de doutorado em psicologia e foi lecionar numa universidade chinesa, lá pelos anos 40. E o Watchman foi à cidade onde ele estava uma ocasião e se encontrou com ele e perguntou para ele assim: e como vai sua fé? Ele deu um sorriso e disse: fé? Eu não tenho fé, eu não creio em Deus, eu sou um psicólogo. A minha formação acadêmica não comporta essa ideia primitiva de Deus. Deus, para mim, ele não existe, nem eu tenho fé. Aí o Watchman diz: tudo bem, mas quem sabe você pode querer conhecer Deus. Ele disse: mas se ele não existe, como é que eu vou conhecer alguém que não existe? Ele disse: a sua mente é tão obtusa e fechada assim que não queira ter, você que trabalha com experiências psicológicas, não queira ter alguma experiência. Eu vou lhe sugerir uma coisa: leia o Evangelho de João. Mas, Watchman, eu não creio em Bíblia, eu não creio, não acredito nisto. Ele disse: então ore e peça. Mas que bobagem você está querendo dizer? Ore para quem se eu não acredito? Ore assim: Deus, eu não creio que tu existes. Porém, se tu existires, me dê fé para eu crer. Você parte da sua incredulidade e vá a Ele com a sua incredulidade. E diz para Ele: eu sei que para mim o Senhor não existe, mas como eu não tenho uma comprovação que tu existas, se tu existires, me dê fé. Ele diz que depois que saiu de lá, foi para as conferências e no terceiro dia o professor estava lá na conferência. E quando ele falou: olha, eu gostaria de saber aqui quem já entregou a sua vida para Jesus. O professor foi o primeiro. Ele disse que viu todos lá, aqueles que tinham levantado suas mãos. E ele, então, no final, ele disse: e como é que foi depois da nossa conversa? Ele disse: realmente eu fui fazer aquela oração. Eu disse: olha, eu não creio que tu existas, mas também não tenho certeza que tu não existes. E o meu amigo Watchman falou que se tu existisses, eu poderia fazer um teste. Eu estou fazendo esse teste.
se tu existes realmente, me dê fé para eu crer. Diz que terminou a oração, nada aconteceu, porém, ele foi levado para o Evangelho de João. E ele começou a ler o Evangelho de João e começou a ver uma coisa. Logo depois disse assim, o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, e ele foi vendo uma correlação dos fatos. Como ele tinha uma mente cientista de fatos, ele disse, aqui tem muita coerência. E ele foi chegando, até chegar naquele texto que diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. E naquela hora ele disse assim, olha, eu vi muita coerência nesse livro, eu quero dizer uma coisa, o Senhor só pode ser Deus, porque homem o Senhor não pode ser, então eu quero entregar a minha vida aqui. Ele disse, em meu coração entrou uma paz, algo que eu não sei explicar, que transcende os meus sentimentos. Entendeu? Não é algo que nós expliquemos, é algo que transcende. A fé é o olho que enxerga na dimensão espiritual. Com ela percebemos a vida do espírito e viajamos por um território além da física. Como visão interior, a fé não precisa de lógica tridimensional para apropriar-se das realidades metafísicas. Santo Agostinho via que a fé é crer naquilo que não vemos, e a recompensa desta fé é ver o que cremos. Segundo Elizabeth Elliot, você nunca entenderá porque Deus faz o que faz. Basta crer nele, e isso é tudo o que é necessário. Aprendemos a confiar nele como ele é. A questão toda é o que o homem natural não tem nenhuma condição de crer em Deus, e por isso mesmo está completamente impossibilitado de sair do seu ateísmo prático. Deus será sempre desconhecido para a mente natural, se não houver revelação da sua parte. Há um livro que foi escrito por um católico da Idade Média, que é chamado A Nuvem do Desconhecido, em que aquele homem que conheceu a Deus, ele fala que o Senhor é sempre o eterno abscondictum, aquele que não pode ser percebido pelos nossos sentidos, senão somente pela fé. Eu não posso comprovar Deus, eu posso experimentá-lo no meu espírito e gozar da sua identidade na minha alma. Neste caso, a fé precisará das evidências, entre aspas, espirituais, senão se torna uma mera superstição. Por isso, para que a fé se manifeste, nós precisamos da revelação da palavra de Deus em nosso espírito. A fé vem pela palavra revelada, assim como o perfume da flor do jasmineiro vem ativar o olfato e extasiar-nos com o seu cheiro agradável. Desse mesmo modo é que se deleita com a confiança na sua palavra aquele que foi por Deus vivificado. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas o meu olfato, ele caiu 80%. Alguma sinusite, alguma coisa, eu hoje tenho um olfato paupérrimo. Antigamente, quando eu passava perto de um jasmineiro, eu me deslumbrava com o perfume, eu gosto do cheiro. Mas hoje eu passo e não sinto. Para sentir, eu preciso ficar muito próximo e ainda sentir. O meu olfato ainda pega algum
últimas gamas do vinho. Quando você ainda cheira um pouquinho, ainda tem alguma coisa que pega, mas normalmente não pega nada. E eu lamento ter perdido o olfato, porque a comida perde muito do seu sabor. Você perde. Tem muita gente que não tem instinto espiritual para fé. Eu não sei porquê. É como ele até, mas não tem. Senhor, tem misericórdia de nós e faz-nos crer. Eu não quero ser uma pessoa que viva só neste aqui e agora. É muito apertado. É muito fechado. Se você tiver uma casa com uma lareira que não tenha chaminé, a fumaça vai toda para dentro e vai lhe intoxicar. Assim é uma vida que vive neste mundo sem esperança. Eu vi um ateu dizer uma vez assim: a coisa mais lamentável que eu tenho é diante de algum presente, de alguma coisa que eu recebo, eu não ter alguém para dizer muito obrigado. Eu não tenho a quem agradecer. Olha que palavra mais tremenda. Eu não tenho a chaminé, a fumaça entra para cima de mim. Eu não tenho alguém para louvar. E o que é fé? É composta de 3 elementos, CCC, conhecimento, crença e confiança. Crença é o start. Ninguém pode crer se não conhece, e ninguém pode crer e não confiar, porque a confiança é aquele estado permanente. Em inglês nós temos uma palavra que é consciência e tem uma outra que é consciousness. Conscienciosidade, que nós não temos a tradução para o português. Ou aquele estado permanente de consciência. Eu às vezes não lembro que eu tenho cabeça, mas quando eu dou uma pancada num lugar, aí eu lembro. Ou quando eu estou com uma dor de cabeça, eu lembro que eu tenho cabeça. Essa palavra conscienciosidade tem alguma coisa assim, eu estou permanentemente consciente de que eu creio neste Deus que é maravilhosamente gracioso. O conhecimento vem em primeiro lugar. Como eles crerão naquele que eles não ouviram? Eu preciso ser informado de um fato antes de poder crer nele. A fé vem pelo ouvir e devemos primeiro ouvir para que possamos saber o que deve ser crido. E aqueles que conhecem o teu nome depositarão sua confiança, ou a confiança em ti. Isso é uma versão do Salmo 9, verso 10. Eles vão ter confiança. Eu terminei de fazer um casamento na Turquia, um lugar lindo, na beira do Bósforo, num lugar maravilhoso, perto, um hotel Shiragan, que é um dos hotéis, um palácio que foi lá de um daqueles homens famosos, um sultão. Foi uma coisa assim, paradisíaca. Terminada a cerimônia, um homem chegou e disse: olha, gostei muito do que o senhor disse, foi muito interessante, mas eu sou ateu. Eu olhei bem no olho dele, um olho azul, e disse assim: você é um grande mentiroso, porque não existe ateu. Existe só gente que crê em Deus muito pequeno, como o seu, que é você mesmo. Ele quis tirar a mão e eu segurei. E aí eu disse mais uma coisa: você é tão limitado no seu modo de aceitar as coisas, que você crê num deusinho assim. Aí duas lágrimas não, correram assim mesmo. Aí ele disse: não, depois a gente conversa. Ele está fugindo da raia, cara. Não existe ateu. Existe quem acredita num troço que vai ficar aqui na tumba. E aí você está muito limitado. É muito pequeno.
Assim como o sol nos dá a luz para que o vejamos, a palavra de Deus nos traz a fé para que creiamos em Deus. Ao entrarmos em contato com a pessoa de Jesus, nós somos equipados com a visão espiritual da fé, da qual Ele é a fonte e o percurso. Ele não é só a nascente da fé, mas Ele é o leito da fé. É andando com Ele que eu vou sendo equipado. Nós temos em Hebreus capítulo 12, versículo 2, a parte A, dizendo assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. É nele que eu encontro não só a origem da fé, mas eu encontro nele o sustentáculo da minha fé. Jesus foi um homem que viveu aqui na terra 100% pela fé. Ele não se baseava no seu entendimento ou no sentimento humano, porém na sua confiança no Pai. Ele disse em João 5,30: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus foi um homem de fé. Concorda, doutor Fernando? Concorda? Que a sua fé só pode vir por Jesus? Você não tem capacidade de produzi-la? Você quer dizer alguma coisa disso? Eu me lembrei agora, no início da minha caminhada cristã, que diziam assim para mim: Fernando, você precisa crer em Jesus para que seja salvo. Eu falei, mas como assim? Você precisa crer. Ó, essa é a palavra e você precisa crer nela. Se você vier a crer, você será salvo. E eu ficava tentando, bom, mas como é que eu vou fazer para ter fé? Só que não me explicaram que nós não temos a natureza para poder crer em Jesus. Que a nossa natureza, que a minha natureza, era uma natureza pecadora e uma natureza totalmente incrédula. Então, quando me falavam isso, a impressão que eu tinha é que, de alguma maneira, eu teria condições de ter fé para poder crer em Jesus. E você fica, então, se esforçando de alguma maneira para que essa fé venha de dentro de você ou a partir de você. E só depois, com o conhecimento da palavra, é que Deus, por misericórdia, abre a sua mente e o teu coração para mostrar que você realmente não tem essa condição por você mesmo. Por isso que a fé é um dom de Deus, porque é um presente que vem dele. Eu não tenho essa condição. Enquanto você achar que você tem a condição para crer em Jesus, você vai ficar patinando e vai ficar repousando numa armadilha de que você tem esse poder, só que o poder vem dele. Amém. O poder vem de Jesus. Que bênção. A fé é um dom de Deus, é uma graça de Deus para quem não pode. Muitos confundem fé com pensamento positivo, mas não é nada disso. Ainda que a fé não seja ilógica, ela encontra-se além da lógica. Não se trata de nenhum pensamento positivo ou lei de probabilidade matemática. A fé é crer naquilo que não vemos, e a recompensa dessa fé é ver aquilo que cremos, repetindo Santo Agostinho, que já citamos antes. O homem natural não possui fé como realidade espiritual, porque encontra-se morto espiritualmente ou desconectado das realidades divinas. Assim, ele precisa, antes de tudo, ser vivificado pelo Espírito Santo, para poder reagir
de modo espiritual. Não havendo vida espiritual no ser humano, não há possibilidade da fé salvadora. Ok? Existe uma história que eu conto já há 1000 anos, que é a história do capitão Kutz e do Willy Platt. O capitão Kutz era um capitão de um navio que encontrava-se em alto mar, à véspera da morte, muito mal, e ele então ele pede ao seu assistente, o Thomas, e pede ao assistente dizendo assim: por favor, Thomas, encontre uma Bíblia para você ler para mim, porque eu estou no fim da minha vida e eu não sei para onde vou, e eu precisava de alguém que pudesse ler a Bíblia para mim. E o Thomas disse: capitão Kutz, eu não tenho uma Bíblia, eu não sou homem de Bíblia. Então, por favor, ore por mim, porque eu estou passando. E ele disse: capitão, eu não sei orar, eu não tenho. Ele disse: então procure alguém aqui no navio que possa me ajudar. E foram procurar uma outra pessoa lá, outro ajudante dele, e chamaram. Ele disse: você tem uma Bíblia? Ele disse: eu não tenho uma Bíblia. E você pode orar por mim? Ele disse: capitão, eu orei quando criança, não oro mais, eu não sei orar. E agora? Mas será que no navio não encontra ninguém? Alguém lembrou: eu vi um menino que é o ajudante de cozinheiro, e eu vi ele com um livro que parecia uma Bíblia. Ele disse: então procure. Aí saíram pelo navio lá, chegaram e disse, acharam o menino, chamava Willy Platt. Willy, você tem uma Bíblia? Ele disse: tenho, mas eu só leio nas horas vagas. Ele pensando que já era uma repreensão. Aí ele disse assim: o capitão está precisando aí de uma pessoa que tem uma Bíblia, ele quer que leia um texto. Aí o Willy foi lá na cabine do capitão, e o capitão disse: meu filho, você pode encontrar um texto na Bíblia que possa me ajudar, porque eu estou passando desse mundo para o outro e eu não sei. O Willy não sabia onde achar, e aí disse assim: capitão, eu me lembro que a minha mãe, antes de eu viajar, ela me deu a Bíblia e disse assim: meu filho, leia o capítulo 53 de Isaías. Pega o capítulo 53 de Isaías para mim aí, por favor. Veja o versículo 4. Deixa eu ver. Vamos começar no 3. No 3. Aqui nós vemos o texto dizendo que ele era desprezado, Jesus, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso algum. E aí quando ele chegou no versículo 5, no versículo 4, ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E o verso 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando o Vili leu esse capítulo, chegou nesse ponto, o capitão disse: para, leia de novo o verso 4 e o verso 5, o 4 e o 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E o capitão disse, já puxando o corpo na cama, disse para ele: isto mesmo, meu filho, é isto aí. Aí o Vili se sentiu empolgado com a atitude do capitão e disse assim: capitão, quando eu li esse texto, a minha mãe me fez colocar o meu nome nesse texto. Vamos voltar aqui, vamos ler como ele diz. Aí ele leu para o capitão assim: certamente Jesus tomou sobre si as enfermidades de Vili Platt, e as dores de Vili Platt ele levou sobre si, e Vili Platt o reputava por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Jesus foi traspassado pelas iniquidades de Vili Platt, pelas transgressões, e moído pelas iniquidades de Vili Platt. O castigo que traz a paz a Vili Platt estava sobre ele, e pelas suas pisaduras Vili Platt foi sarado. Aí ele virou-se para o jovem e disse assim: Vili, coloca o nome do seu velho capitão neste texto. E aí Vili leu de novo: mas certamente Jesus tomou sobre si as iniquidades do capitão Kutz, as enfermidades e as dores do capitão Kutz levou sobre si. E o capitão Kutz o reputava por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Jesus foi traspassado pelas transgressões do capitão Kutz e moído pelas iniquidades do capitão Kutz. O castigo que traz a paz ao capitão Kutz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras o capitão Kutz foi sarado. Aí ele virou-se para o Vili e disse assim: basta, meu filho, basta. Agora a paz entrou no meu coração. Mera impressão? Não, fé. E ali ele disse: você pode ir, meu filho. E naquele ponto estavam os outros, e ele testemunhou e disse: eu agora posso dormir em paz, porque Jesus é a minha vida. Isso é um mistério, isso ninguém explica, ninguém pode produzir isto só o Espírito Santo pode produzir. O homem natural não tem isto, não tem essa condição. Antes de arrependimento e de fé serem reações espirituais legítimas da nova criatura, precisam vir ao ser humano como dons espirituais da graça, em razão da vida nova, da nova vida implantada na regeneração ou no novo nascimento. Em Efésios 2:8 nós temos: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu leio: pela graça eu sou salvo mediante a fé, e isto não vem de mim, é um dom de Deus. E eu recebo esse dom, eu recebo esse presente. A graça não é uma recompensa da fé, a fé é o resultado da graça. Pois pela graça de Cristo somos equipados com a fé que vem por meio de Jesus através da palavra, a fim de podermos crer em Cristo Jesus como nosso Salvador e Senhor. O arrependimento e a fé são graças
que recebemos do trono da graça para poder reagir espiritualmente como novas criaturas. Se tivéssemos fé natural, poluída pelo pecado, não poderíamos usá-la sem a possibilidade desta fé enxovalhada ultrajar a salvação do Pai. Portanto, a fé salvadora é principalmente um dom do alto e depois uma reação do crente. Me lembrei aqui agora, quando eu estava lendo um livro que eu ganhei, que é O Século dos Cirurgiões, um livro muito interessante que mostra que houve uma época no século XIX que as pessoas morriam muito e quem matava eram os médicos. Eles eram os principais responsáveis pela morte das pessoas. E teve um obstetra em Londres que quando descobriram, quando o Pasteur fez aquele trabalho que viu que a doença vem pelas infecções e as infecções por causa da sujeira, esse médico se jogou debaixo de um trem e se matou porque ele viu que todas as parturientes que morreram foi por causa dele. O médico famoso, ele tinha a sua jaqueta, a sua roupa, que normalmente era preta, suja de sangue. Ele fazia uma coisa, quanto mais suja, mais ilustre era esse médico. Ele limpava as mãos, não tinha luva, não tinha nada, e as pessoas morriam por infecção. Você imagina o que é isso hoje? O médico tem que chegar para a cirurgia e lava uma vez. E quantas vezes, Dudu? 3 vezes. E lava e põe. Por quê? Porque a infecção está na mão. Por que a gente fica falando, não beije mão de criança? Tem uns adultos que eu preciso gritar outra vez, não beije mão de criança. Por quê? A criança mete a mão na boca. E você chega, aqui a boca tem 10 mil qualidades de bactéria. Eu chego, que anjinho. E você botou a boca em cima com seus 1000 bactérias e ele vai botar na boca, daqui a pouco a criança fica doente. Não beije, irmão. Beija o pé, ou até o pé ele bota também. Beija o cucuruto da cabeça. Mas a gente quer fazer as coisas assim e aí acaba infectando. Problema que nós vivemos no mundo da incredulidade. Porque a gente não vê, não percebe. Eu não sei porquê, mas o olho da fé enxerga essas coisas. Enxerga o transcendente. Eu vou enxergar aquilo que eu não podia ver. Alguém comparou assim, fé é na esfera espiritual o que o dinheiro é na esfera comercial. Vamos tomar como exemplo aqui a parábola das 10 minas ou 10 moedas. O Senhor disse que um nobre foi convidado a um país distante para ser coroado rei. E aí Lucas capítulo 19, verso 31 diz: antes de partir, reuniu 10 dos seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo: invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Essa parábola é uma parábola diferente dos talentos. Os talentos são diferentes, foram dados 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Aqui não, é uma moeda ou uma mina para cada um. Esta parábola pode estar se referindo ao Senhor Jesus, que deu uma moeda de fé a cada um dos seus discípulos. Quando ele voltar, vai pedir contas de cada uma deles. A questão agora é, o que fizemos com a fé que recebemos do Senhor? A vida cristã fala da mordomia do que cada um recebeu do trono da graça. Então a fé nunca teme a possibilidade de retirar mais do que tem em sua conta no banco do céu.
Certa noite, eu estava fazendo de tudo para ajudar uma mãe em trabalho de parto. Apesar do seu enorme esforço, ela não resistiu e nos deixou com um bebê prematuro e uma filha de 2 anos em prantos. Era muito complicado manter o bebê vivo, pois não tínhamos uma incubadora. Ainda que o orfanato estivesse na linha do Equador, as noites eram frias, com aragens traiçoeiras. Uma das aprendizes de parteira foi buscar a caixa que reservamos para tais bebês e os panos de algodão para envolvê-los. Uma outra foi acender o fogo para aquecer uma chaleira com água para a bolsa de água quente. Mas sem demora retornou desconsolada, pois a única bolsa disponível havia rompido. Muito bem, disse eu, coloque o bebê em segurança o mais próximo quanto possível do fogo e durmam entre a porta e o bebê para protegê-lo das rufadas de vento frio. Precisamos manter o bebê aquecido. Na manhã seguinte fui orar com as órfãs que se dispuseram a se reunir comigo. Fiz uma série de sugestões. Isso é uma médica que trabalhava na África e estava contando a história. Fiz uma série de sugestões que pudéssemos despertá-las a orar e também contei-lhes sobre o bebê. Expliquei nossa dificuldade de manter o bebê aquecido em função da única bolsa de água que havia estourado e que o bebê poderia morrer de frio. Mencionei a irmãzinha de 2 anos que não parava de chorar pela ausência da sua mãe. Durante as orações, Ruth, uma das meninas de 10 anos, uma das nossas crianças africanas, orou: por favor, Deus, manda-nos uma bolsa de água quente para o bebê. Ah, Senhor, por favor, manda também uma boneca para confortar a irmãzinha dela. A fé daquela menina deixou a minha fé em apuros, pois eu sabia que o único jeito de realizar esse pedido seria por uma encomenda à minha terra natal, que viria por correio. Eu estava na África há 4 anos e jamais havia recebido uma encomenda postal de casa. De qualquer forma, se alguém enviasse algo, por que mandaria uma bolsa de água quente? Afinal, estávamos na linha do Equador. À tarde, durante uma aula de escola de enfermagem, veio um recado dizendo que um carro estivera estacionado na frente do meu portão, na minha casa. Corri, mas ao chegar em casa o carro já havia partido, deixando um pacote de 11 quilos na varanda. Não quis abrir o pacote sozinha e pedi que algumas crianças do orfanato me ajudassem. Tudo foi feito com muito cuidado, para que não fosse danificado. Os corações das crianças batiam forte. Os olhos acompanhavam arregalados cada ação. A camada de cima era composta de roupas coloridas e cintilantes. O silêncio tomava conta à medida que ia tirando as novidades. Havia ataduras, caixinhas de uva passas, farinha que daria um gostoso bolo no final de semana. Quando pus as mãos de novo na caixa, pasmem, uma coisa mole, uma bolsa de água quente, novinha em folha. Eu gritei.
Eu não havia feito nenhuma encomenda nesse sentido. Ruth, que estava perto, saltou e começou a gritar: se Deus mandou a bolsa, Ele também manda a boneca. Enfiei as mãos na caixa procurando pela boneca, e lá estava ela, maravilhosamente vestida. Ruth nunca duvidara. Olhando para mim, perguntou: posso ir junto levar a boneca para aquela menininha, para que ela saiba que Jesus também ama muito ela? Sim, meu amor. Este pacote estivera a caminho por 5 meses. Foi uma iniciativa da minha ex-professora da escola bíblica, que atendeu à voz do Espírito Santo de enviar uma bolsa de água quente. Uma das meninas da turma decidiu mandar junto uma boneca 5 meses atrás, em resposta a uma oração que outra menina ainda iria fazer 5 meses depois. Você entendeu como é que Deus trabalha? Ele não trabalha com o tempo, Ele trabalha com a eternidade. E com as coisas que estão locadas dentro da eternidade. Nós não sabemos de nada. E estamos querendo conversar sobre fé. Vocês me desculpem. Deste modo, a verdadeira fé é a ousadia da alma de ir além do que é possível. De o que é possível ver. Então podemos dizer como Charles Dims: creia em sua crença e duvide de suas dúvidas. Não cometa o erro de duvidar das suas crenças e crer em suas dúvidas. Segundo Arthur Constance, a fé que salva não é a contribuição humana de um pecador procurando salvação eterna, mas sim a contribuição amável do Deus gracioso procurando o pecador. Não fomos regenerados por ter crido, mas para poder crer. Primeiro Ele nos regenerou para que nós pudéssemos crer. Não é a nossa fé que negocia com Deus, é Deus que nos transforma para podermos crer. Não tínhamos fé quando éramos filhos de Adão, mas não podemos caminhar sem fé na via do Evangelho. Como ensinava William Hendrickson, a fé é um tronco de uma árvore cujas raízes representam a graça e cujos frutos simbolizam as boas obras. Nossa salvação não decorre das boas obras, mas nossas boas obras decorrem da nossa salvação através da fé que nos foi dada pela graça de Cristo. Ninguém é salvo pelas boas obras, mas somente pela fé que vem por meio de Cristo Jesus e vai em direção a Jesus Cristo. Mas também ninguém que foi salvo pela fé em Cristo Jesus pode viver sem boas obras. Nós não fomos salvos pelas nossas boas obras. Todavia, sem as nossas boas obras, não podemos de modo nenhum demonstrar que fomos salvos de verdade. Tiago foi bem preciso quando abordou este ponto essencial em Tiago 2:26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Quando Tiago declarou que a fé sem obras está morta, ele afirmou que tal fé não pode justificar ninguém porque encontra-se morta. A fé viva produz boas obras, mas essas boas obras não são a base legal para a justificação. Somente o mérito alcançado por Cristo Jesus pode justificar o pecador do seu pecado mediante a fé que lhe foi dada. Foi dada pelo Senhor. Embora nossas boas obras não mereçam a salvação, elas são a base para a qual Deus promete distribuir recompensas do final.
Nossa entrada no reino de Deus é somente pela fé. Nossa recompensa no reino será de acordo com nossas boas obras, como observou Agostinho, num caso de coroação graciosa de Deus aos seus próprios dons. É como se Deus desse o presente a ele por nos ter dado a fé para crer nele. George Miller insistia assim: a fé não atua no âmbito das possibilidades. Não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. A fé começa onde as forças do homem terminam. É aqui que começa a fé. Fomos chamados para viver por meio da fé que vem do Senhor Jesus, a fim de manifestar as boas obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nelas para a sua glória. Portanto, precisamos da fé dada por Deus para glorificar a Deus. É tão bom isso, porque a gente não fica vaidoso, nunca. A fé que Ele deu é dele, para nós vamos usar isto, vai multiplicar. No caso das minas, um multiplicou, deu 10, o outro deu 5, mas um enterrou a mina, dizendo: eu sei que tu és um homem severo, que colhes onde não plantas e ajunta onde não semeias. Essa cabeça dura que fica achando. Ele diz: mas você tem, a fé pode ser pequena, use, cresça. De fato, nós vamos ler aqui Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Martinho Lutero mostra que orgulhar-se no que os olhos veem não é próprio da fé, mas confiar no que a palavra revela. Eu creio porque a palavra de Deus diz: Deus salva o incrédulo por meio da sua fé dada graciosamente, de modo que a fé que salva é uma dádiva do Deus que elege para seus eleitos, pela qual sua eleição é realizada. Em vez da fé ser a base da eleição, ela é uma das suas consequências, diz R. B. Kuiper. Deus nos dá fé para que nós creiamos nele sem qualquer risco de nos envaidecer. Não tem risco de envaidecer. A fé é a graça das graças. Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o que foi justificado viverá pela fé, e pela fé somente. Aleluia! A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.